ele não quis te cumprimentar, porque de longe, ele olhou de longe. Tinha um, um tipo de entidade, olha como descrever, ele falou, tinha um tipo de entidade cheia de trapo, vestida de trapo, com o cabelo todo desgrenhado, né? Que dançava ao teu redor. Ela era bem grande, bem alta, e ela estava dançando assim ao teu redor. E ele não quis falar contigo porque ele sentiu medo daquela entidade que estava ali contigo. Cadu, me diz uma parada, só pra gente entender o cronograma aqui. Certo. A tua primeira visão, o primeiro fenômeno que aconteceu, você tinha quantos anos? Cara, eu tinha por volta de 8, 9 anos. Foi a primeira vez que eu tive contato com o sobrenatural, assim, na minha frente mesmo, presencial, tá ligado? Um monte de gente vendo também. Que foi Foi em a, conjunto? foi a manifestação, né, da minha tia. Ela ficou possessa em casa de manhã cedo. Ela começou a passar mal e eu tava no banheiro e ela começou a gritar e ela teve, aparentemente era um ataque de pânico, mas ela começou a falar coisas fora de contexto que envolviam umas outras pessoas, uns vizinhos que a gente tinha lá perto. E ela começou a manifestar muita força, né? E meu pai, que já era da igreja, ele entendeu o que estava acontecendo e ele que tomou de conta da situação. Sim. Agora, só para eu entender, você lembra as coisas que essa entidade ou esse espírito falou? Aparentemente, pelo que eu lembro, ela tinha sido um trabalho de magia, né, de magia negra, que o pessoal chamava de macumba, né, e tinha sido feito por uma outra pessoa. Só que essa minha tia, o pessoal falava que ela tinha corpo aberto. E aí acabou que essa magia pegou nela, entendeu? Ao invés de ser para outra pessoa. Tanto quanto quando ela começou a falar, ela falava: não era para eu estar aqui, não era para eu estar aqui. Esse trabalho não foi feito para essa daqui, era para estar na outra pessoa, que eu não me lembro o nome da mulher. Nossa, a Entendeu? própria. O próprio A espírito sabia que. que estava errado a parada. Caraca, mas que loucura isso! É como se, tipo, É, fosse um entregador de correio, o carteiro, que chegou aí, irmão, essa confusão não era nem pra você. Eu não sei nem o que eu exatamente. tô fazendo aqui. É Mas e porque aí? essa minha tia ela era muito suscetível a isso. Não foi a primeira vez que isso aconteceu, né? Ela era da religião, eu acho que era candomblé, né? O pessoal chamava de macumba, cara, né? Porque eu realmente sou um pouco leigo nisso, mas o pessoal chamava de macumba. Sim, Ela sim, era da é. macumba, né? Aham. É porque E tem várias divisões, algumas não isso, fazem, não exatamente. praticam mal, outras fazem uma paradinha e tal. Eu também não conheço muito. Exatamente. Minha família Também não também sou, já sou foi, todo leigaço em mundo. relação a isso. E isso é, minha mãe também entrou pra igreja, eu entrei, minha avó entrou, todo mundo se converteu. Isso. Quando eu cheguei na família, né, já o pessoal já estava nessa transição para se tornar evangélico, tudo, mas todo mundo foi dessa religião, entendeu? Sim, Meu pai entendi. e foi isso, cara. O pessoal falava que qualquer trabalho feito que ela tivesse perto ia pegar nela porque ela era fraca, ela tinha um corpo aberto, ela era suscetível a ter a baixar o espírito, né, que eles falavam. Caraca, mas que louco. Esse espírito se apresentou? O nome? Não, não, ele não se apresentou. Mas o que foi muito sinistro é porque nesse dia, foi o primeiro dia que ela apresentou. Eu só passava os finais de semana lá na casa dela e eu só presenciei esse dia. Né? Sim. Durante a semana ela teve vários outras incorporações, né? De outros O pessoal, espíritos. de outros espíritos. Parece que o corpo dela ficou mais sensível a isso. E no primeiro dia, que foi esse, cara, era incrível porque ela levantava 4 pessoas adultas. Ela Sim. deitada na cama, ela conseguia empurrar 4 pessoas adultas e o meu pai em cima dela segurando. E mesmo assim, minha tia tinha 1,50 m de altura, já era idosa, já uns 50 e poucos anos. E ela conseguia fazer isso, entendeu? Ela tinha condição de fazer isso, era bem sinistro. A voz dela, apesar de não ser gutural que nem filme, né? Mas a voz dela mudou. A voz dela mudava, o tom da voz dela mudava, entendeu? Você E sabia que não era ela ali falando, né? sabia que não era ela. Cara, eu era criança, eu tava no banheiro, né? Eu tava no banheiro, e quando ela começou a falar, a voz dela me dava medo. Eu não sabia do que se tratava, mas a voz dela gritando no quarto me dava medo. Eu me arrepiava inteiro, tá Sim. ligado? Caraca, que E loucura. aí, passou um tempo, as coisas se normalizaram esse mesmo dia, e foi todo mundo pra sala, ela ficou com uma bíblia na mão,
E como o pessoal, no meio da parada, ela falou o nome da vizinha, né, que tinha sido trabalho pra vizinha, ela falou o nome da vizinha, a vizinha foi lá. Cara, na hora que a vizinha chegou, ela tava com a Bíblia na mão, ela jogou a Bíblia no chão. Pá, cara, eu tô me arrepiando inteiro, brother. Tô me arrepiando inteiro. Ela jogou a Bíblia no chão, apontou pra ela, a feição dela mudava. E ela falou: é tu que eu quero, é tu que eu quero, eu vim por tua causa. Brother, nessa hora, eu criança, brother, eu paralisei aqui assim. Meu pai já montou em cima dela, em cima do sofá, né? E os caras que estavam junto com meu pai, eles tinham ido embora. Eles ficaram com medo na primeira vez e foram embora. Ficou só a família mesmo. E o filho dela, né? Aí o meu pai montou em cima dela e começou a orar. E o filho dela também começou a orar. A mulher que foi feito o trabalho, brother, ela chegou aqui assim, ó, tranquilona. Já era uma senhora de idade também. Chegou assim, encostou do lado dela assim. Ah, meu amigo, tu não é o primeiro que vem atrás de mim, não. Rapaz, assim, tirando uma onda, tá ligado? Cara, e foi incrível, né? Porque a própria vizinha falou que, que ela falou o dia, ó, o dia que tu pegou isso aqui foi tal dia, tu tava lá na porta da minha casa e realmente foi engano, não era pra ter, tu tava no local errado e acabou vindo pra ti, entendeu? E, cara, o pior da situação foi o seguinte, essa vizinha tinha uma filha, também já adulta, né? Tinha um cabelão preto e tudo. Ela é bonita até, já era coroa, mas é uma coroa bonita. Cara, ela foi lá pra orar também, pra interceder lá, pra ajudar o espírito. Só que ela recebeu uma entidade também, brother. E o cabelo dela, que ela tinha um cabelão preto, pulou pra frente do rosto dela, tá ligado? E ela pulava, fazia assim, ó. E o cabelão preto assim, aí o filho dela segurou ela por trás e, cara, foi uma parada muito sinistra porque meu pai tava cuidando da minha tia no sofá e não podia dar atenção pra ela e ela tava manifestando outra parada, tá ligado? E, Cara, que tipo, eu loucura, aqui, mano. brother, tipo, só olhando, porque Cantando ninguém louvor. podia... Com a ninguém playlist podia... do louvor no Spotify. ninguém podia dar Cassiane. atenção, eu tava aqui assim, ó. Cara, e foi a primeira vez que eu tive contato com o O místico, né, mano? sobrenatural, né? Isso foi onde? Foi no Exatamente. Maranhão ou foi no Rio? Foi no Maranhão, cara. Foi no Maranhão, até lá próximo aqui a casa. Hoje em dia Entendi. a família não tem mais essa casa nem nada. Me diz uma coisa, Venderam a casa. essa das duas, né? Aqui foi. Aqui pagou de corpo aberto e tal, que pegou de corpo aberto e tal. E a vizinha mesmo. Aconteceu alguma coisa com elas? Como é que foi o desfecho disso? Cara, durante a semana, como eu te falei, eu não passava lá a semana lá, entendeu? Isso foi no final de semana. Durante a semana, ela apresentou o espírito várias vezes e, pô, levaram em outro terreiro, levaram em igreja e tudo, até que levaram para uma determinada igreja lá que resolveu. Entre elas não aconteceu nada, entendeu? Porque o trabalho que elas falaram foi feito por uma outra pessoa, entendeu? Não A minha tia descobriram que entrou... foi não, né? Não deu para descobrir, não. Eu não sei, né? Mas talvez o pessoal deva ter desconfiado, alguma coisa assim. Mas nada Nunca que foi perguntam, falado. né? Quem foi que te botou aqui? Pra eu falar, né? Uma Pois prova, é. né? Porque se falar mesmo o nome da pessoa, né, cara? É É tipo, uma seria tipo doideira. o dói-code da desobsessão, né? Porra, Fala tá quem doido. foi! Fala quem foi! Que Foi loucura, o cara. Valmir. Valmir de aqui, Valmir! Caraca, é muito louco. É porque eu penso assim, eu gosto de fazer essas perguntas porque, tipo, eu gosto de botar sempre a lógica, né, Sim. no meio dessa situação toda. Aí E por eu isso que eu tô. acredito que tem que ter, cara. Tem que ter. Pois é, e tipo, tá, beleza, se foi uma entidade que colocaram e tal, foi um espírito, sei lá, tipo, tal, pra fazer o mal, tá, beleza, mas o que queria, sabe? Porque, sabe? Não sei se. Olha, essa senhora, essa vizinha, ela era uma pessoa pública, bem conhecida, era envolvida com política, então provavelmente ela tinha bastante inimigo, cara. Eu não. Isso aí é bem notável para quem conviveu nessa época com ela. Ela era uma pessoa pública e tinha bastante inimigos. Disso a gente sabia, entendeu? Sim. Caraca, que loucura. E aí, depois dessa desobsessão, aconteceu mais alguma Cara, coisa com elas? não, com elas não. Com elas não. Minha tia, depois que entrou pra igreja mesmo, ela se fixou lá numa congregação mesmo e nunca mais teve nenhum problema. Ela já faleceu e tudo.
ela faleceu, ela ficou muito doente uma época. Pouco depois Os disso médicos... ou muito depois? Não, bem depois mesmo. Sim. Os médicos não sabiam o que ela tinha, né? Como ninguém sabia o que ela tinha, ela não melhorava, o pessoal ofereceu para ela voltar para a religião, porque eles iam curar ela não disse que não queria, que não ia, e acabou que ela acabou falecendo por conta dessa doença, mas ela permaneceu, né, na fé dela ali, que ela adquiriu depois desse fato até o final mesmo, cara. E com ela não aconteceu mais nada, só que as coisas na casa continuavam acontecendo. Isso nessa casa que você... Nessa casa. Essa casa você morava lá ou era a casa da tua tia que você ia, tipo, de vez em quando? Não, era a casa da minha avó. Aham. Nessa época, meus pais tinham acabado de se separar e eu tava decidindo, pô, fico com minha mãe, fico com meu pai. Até que um momento eu decidi ficar com meu pai. A gente foi morar na casa da minha avó, entendeu? Tua avó paterna, né? Isso, exatamente. Sim. Aí, cara... E foi nessa casa que aconteceu? Foi nessa casa que acontecia muita coisa. Não era só uma coisa, saca? Era barulho. Normalmente a gente tinha muito barulho. Normalmente acontecia muita coisa à noite com as pessoas. Tipo, eu e minha irmã, a gente ficava perturbado de noite, cara. A gente falava, a gente conversava muito à noite dormindo. E meu pai falava, cara, não é normal, eu não sinto que isso é normal, não é só uma pessoa falando. Vocês meio que conversam e vocês estão dormindo, entendeu? Caraca, e às vezes no meio da conversa eu rangeu o dente muito forte, né? E meu pai sempre falava, olha, tem vezes que é normal, tem vezes que eu sinto que não é normal. E meu pai é um cara também muito espiritual, entendeu? Sim. O tempo foi passando, eu mudei de quarto e às vezes a minha irmã ia dormir comigo. Teve uma época que ela dormia direto. E teve uma época que ela parou de dormir comigo porque ela falou, cara, tu levanta toda hora, demora pra voltar. Eu não sei o que tu faz, eu fico com medo de levantar pra ver. E teve outro dia que eu acordei e tu tava me olhando em pé na cama. E ela falou, pô, ela parou de dormir comigo, sabe? Ela não chegou e falou, pô, eu vou parar de dormir contigo por causa disso. Mas ela parou, eu senti que foi por causa disso, sabe? E, cara, era uma parada muito sinistra, porque não acontecia em outro lugar. Só acontecia dentro da casa. Sim. De ver, tipo, pô, vou chamar minha avó, na hora que eu saio do quarto eu olho, pô, minha avó entrou pra cozinha. Pô, eu vou lá, quando eu vou dobrando a da cozinha pro quintal, né, que é o quintal aqui, é a parte de trás, né, que a gente chama de quintal. Na hora que eu ia entrando, porra, tudo fechado, brother, tudo fechado, tipo, não era ela. Eu vi nitidamente ela passando, não foi vulto, não, ela tava ali. Na hora que você viu mesmo materializada, né? Vi, materializado, brother. Não foi, eu vi um vulto, não foi isso. Eu Sim. vi ela passou, eu fui atrás e, brother, nossa, é foda, eu tô me arrepiando inteiro, cara. E na hora que eu chegava, eu batia de frente com a porta toda fechada e eu congelava, cara, porque... Imagina. Tipo, eu tinha certeza que eu tinha visto ela. Sim. E eu voltava e a gente conta, pô, cara, acabou de acontecer isso, todas as pessoas... tem pessoas que acreditavam, tinha pessoas, por exemplo, a Domingas, que era a menina que trabalhava lá em casa, ela também sentia, ela também tinha um pouco disso, entendeu? Sim, entendi. Ela... Depois de uns anos, que a gente conversando, ela via coisas bem parecidas comigo. Porque quando eu dormia nesse quarto que minha irmã não quis mais dormir comigo, eu na cama, né, às vezes eu não levantava, eu ficava, tipo, prendendo o xixi, saca? Porque eu olhava um cachorro circulando a minha cama. Ele ficava indo e voltando, às vezes ele saía pela porta, eu não dormia de porta totalmente fechada. Materializado totalmente, ou você via o espectro de um... Não, eu tava deitado na cama, a cabeça na cama, Sim. E pela borda da cama eu via as costas dele andando. Eu sei que é um cachorro, porque teve uma vez que eu tava no computador, pô, na época era internet de escada, eu tava, né, vendo uns vídeos e tudo, escutando uma música bem baixinha, e, cara, eu parado no computador, eu olhei ele de lado, assim, não foi aquele susto que eu olhei direto, eu tava aqui, senti que tinha alguma visão coisa, periférica, né? Na visão periférica eu olhei ele, parecia um Doberman, cara, um cachorro preto, Doberman, ele tava parado, sentado assim, como o cachorro senta, me olhando. E eu, aqui, cara, eu congelei, e quando eu virei, aí eu não vi, né, não apareceu. Mas na visão aqui, ó, eu tava parado, olhando, e ele tava do meu lado.
Logo depois aconteceu essa parada da cama, que eu olhava as costas dele passando pela cama e via ele saindo pela porta. Você Minha porta olhou. ficava entreaberta. Olhava, Vou- não, olhava tranquilo. Deixa eu Cara, fazer uma olhava pergunta tranquilo. técnica. Quando você chegava a perceber quanto tempo de contato visual você tinha com essas situações? Cara, O máximo, olha, sim. eu acho que essa do cachorro foi a que eu mais tive. Porque eu ficava olhando ele passeando pelo quarto. Entendeu? Você olhando E eu direto, tipo, 5 olhando segundos, direto. olhando ele passando. Não, mas passava minutos, cara. Eu olhando. Minutos eu olhando. E eu Caraca. não conseguia levantar. Eu queria levantar, eu não Sim, levantava não por tinha causa cachorro na disso. casa. Pois Tu já é. chegou a interagir com ele na primeira vez? Você, tipo. Não, com cachorro eu nunca interagi. Eu tive uma interação, assim, física mesmo, com uma situação que a minha avó, ela tava dormindo num quarto que tava, tipo, teve uma época que a casa foi expandida e fizeram um quarto um pouco mais longe da onde eu tava. E ela tava dormindo nesse quarto e meu pai tinha acabado de chegar do serviço. Ele falou, pô, eu vou fazer uma comida aqui pra gente. E ele foi pra cozinha. Enquanto isso, eu fiquei assistindo televisão no quarto. E eu tava sentado na cama. E alguns minutos antes, eu tinha um grupo de dança que eu liguei pra um amigo meu, pô, passa aqui em casa. Aí ele falou, pô, beleza, já eu tô aí. Inclusive, eles me viram pós isso, né? Depois do que aconteceu. E eu fiquei assistindo televisão, sentado na cama. A porta lá de casa ficava aberta e todo mundo entrava, de boa. Meus amigos sabiam como abrir a porta, eles entravam. Cara, eu tava aqui, eu escutei a porta abrir. Na minha cabeça, eram eles que tinham chegado, porque eu tinha acabado de ligar pra eles. E eles sentaram do meu lado. Eu senti alguém, a cama afundando, alguém sentou do meu lado, eu senti a cama afundar. Sim. Só que, quando eu senti isso, eu senti que as coisas não estavam normais, porque eu não conseguia me mexer. Eu não conseguia me mexer. E eu tentando. Quando eu consegui, eu tive a sensação de ter pego num braço, assim, que tava. Porque a pessoa se apoiou bem próximo de mim. Bem Aham. próximo de mim na cama. E eu tentava me mexer, não conseguia. Até teve uma hora que eu consegui e eu agarrei num braço, cara. Eu Sim. tive a sensação perfeita de ter segurado no braço de alguém. E quando eu segurei, eu consegui virar. E quando eu consegui virar, eu levei um soco. Levei uma porrada forte. Caraca. Né? Eu digo que foi um soco, mas eu levei uma porrada forte. Fiquei um pouco atordoado. E, tipo, até então eu não tava assustado, porque na minha cabeça eram eles. Entendeu? Eram meus amigos. Sim. E, cara, quando eu observei o quarto, que eu olhei que não tinha nada, não tinha ninguém, eu gritei meu pai. Pai. E ele veio correndo. Meu pai é muito desesperado, brother. Então, tipo, eu não gritaria meu pai. Eu sei como é que ele é. Eu não gritaria ele se não tivesse acontecido alguma coisa séria. Aí ele, o que foi? Eu falei, pai, eu levei um soco. Ele, como é que tu levou um soco? Pai, eu não sei, eu levei um soco. No fundo da minha casa tinha um lava-jato. Então ele pensou que poderia ter sido alguém do lava-jato, tudo. Só que tava tudo fechado e minha avó dormindo na sala. Ele circulou a casa e falou, cara, não tem ninguém. Nesse momento que ele tava falando isso, meus amigos chegaram, eles me olharam, cara, eu tava tremendo, brother. O berço tava branquinho. Nossa. Aí a galera falou, caraca, mano, o que foi, mano? Aí eu falei, cara, eu não sei, eu acho que eu levei um soco e tal, e eu não sei dizer de quem. E, tipo, eles ficaram naquela vibe, assim, meio assustados junto comigo, entendeu? Então, foi um dos pontos altos que eu tive do meu contato com o sobrenatural, cara. Sim, Porque foi tipo um contato eu consegui de tomar tocar Sim. e apanhei, eu fui agredido, tá ligado? Caraca. Então, tipo, me tocaram, saca? Então, Sim. eu acho que foi o ponto mais alto que eu tive. Qual foi o tipo de Entendeu? toque que você sentiu? Foi tipo um soco, assim, de mão? Ou foi tipo um golpe, tipo como se fosse um empurrão? Você sentiu Cara, um baque? eu não sei te dizer, mas eu acho que foi de mão fechada. Eu senti a sensação de ter levado realmente um soco. Foi de aonde, mão soco? fechada, entendeu? Um soco mesmo de mão fechada. Mas foi aonde o soco que pegou? Foi na base do rosto aqui assim. Caraca, o soco na cara ainda. Foi na cara. E, mano, eu fiquei, tipo, assustado por vários dias por conta disso. Por vários dias eu fiquei assustado por conta disso. E, mano, eu conto isso, tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Os meus amigos que me viram, mano, que eles viram o meu estado, eles acreditam, eles confirmam. Toda vez que eu tô perto dele, eu conto essa história, eles falam, mano, eu fico meio assim, mas pelo estado que ele tava, foi sinistro, tá ligado? Pelo estado que eu fiquei.
se entendeu? depararam com você em choque do nada, tu nem ia ficar assim à Porra, toa. cara, até doido, cara, muito sinistro. Agora, isso é gozado, porque, tipo, não é o primeiro e acho que não é o segundo relato que eu gravo de gente que toma porrada, sacou? Um primo Sim, meu sim. foi empurrado de um apartamento que ele foi ver para alugar e depois descobriu-se que o antigo proprietário tinha morrido assassinado na rua, tinha Caralho. acabado de, enfim, tá lá no canal, se vocês quiserem ver, maratonar de preferência, tem lá. Ah, e o seu, essa porrada foi muito louca. Foi, Agora, te cara. perguntar, já que você acha que eles conseguiram plasmar essa força física material para te dar um golpe, já aconteceu de alguma dessas casas que você morou e tal, ter alguma manifestação do tipo portas abrindo, barulho de coisas caindo? Cara, até aqui em casa foi. Eu acho que tem alguns dias, cara. Tem alguns dias. Aconteceu duas coisas, uma em cima da outra, que eu fiquei um pouco impressionado. Eu até comentei com minha esposa. Falei, cara, tem muito tempo que nada desse tipo acontece comigo, né? Uma das coisas eu tava com ela. A gente estava até tomando um copo de Guaracamp. Não tem Guaracamp aqui, né? Eu compro daí do Rio. Importou. Cara, o copo tava. Ela botou o copo aqui, o copo cheio de Guaracamp, um copo de, eu acho que de 700 ml. De copão de plástico, Botou né? o copo, simplesmente ele moveu pro lado. Era um copo de plástico. Eu já vi copo fazer isso, né? Mas Já vi copo vazio, fazer lata isso. vazia, tá no molhado ali, dá uma andada. Exatamente. Mas um copo Exatamente. cheio, Ele moveu rápido, cheio, e o que foi muito, assim, curioso foi porque, tipo, o copo molhado, ele deixa o círculozinho sim. de molhado. Quando você arrasta ele, faz o rastro do Sim, sim, molhado. E a gente observou que não fez rastro de molhado. Não fez rastro de molhado. Tipo, tinha um círculozinho de água, ele se moveu e tinha outro círculozinho de água. Não tava o rastro de água dele ter sido arrastado. Você tá entendendo? Então parece que de alguma maneira levantaram ele rápido e colocaram do outro lado. Vocês perceberam? Entendeu? Imediatamente. A gente percebeu. O líquido tava mexendo? Tipo, Eu não sei, cara. Não sei. Não, a gente não ficou olhando pra isso. Eu tava de frente pra ela, o copo fez esse movimento. E a gente ficou assim, ó, olhando pro copo, se olhando pro copo, se olhando. Aí a gente contestou, pô, o copo tá cheio. Aí quando a gente foi mexer no copo, a gente viu que tava a bolinha de um lado e a bolinha do outro. Não tava com um sinônimo. Não teria como ele andar pela Isso. aquaplanagem, né? Vamos dizer assim. Exatamente. E, cara, outra coisa que aconteceu também nesse mesmo tempo, acho que foi sexta-feira agora, um copo de vidro explodiu. Do nada, tava no chão, ele simplesmente quebrou. Ele não caiu, não tombou nada, ele quebrou. Ele tava no chão? Tava no chão. A gente olhou pra gata, que a gente tem 2 gatos. Uma a gente não viu, outra tava longe do copo e deitada, relaxado. Então não foi ela que passou, entendeu? Sim, o copo sim. simplesmente quebrou, entendeu? Então, atualmente, mano, foi isso que aconteceu. Mas uma das coisas que eu acho muito foda de comentar sobre essa questão minha com o sobrenatural é que, aparentemente, desde criança, tem uma entidade que me acompanhava. Ela parou de me acompanhar quando eu fui pro Rio de Janeiro, em 2011. 2011 eu fui pro Rio de Janeiro. Não conseguiu visto. Não conseguiu. Eu sei como é que é isso. E eu vou te falar, eu sonho com ela desde criança, desde criancinha. Sim. Eu começava a ver, eu tive contato com ela, era uma senhora, de aparência assim, bem adoentada, entendeu? Eu sonhei com ela 3, 4 vezes com essa mesma aparência. E num lugar muito parecido, que era uma feira que a gente tinha aqui na Coab, que é o bairro que eu moro. E a feira parece uns labirintos, cara. Você entra, tem uns lugares... Hoje em dia não tá tanto assim porque reformaram. Sim. Mas antigamente era um labirinto de comércio, de açougue. Era uma parada assustadora mesmo, saca? E no sonho eu tava preso nesse lugar. Era um lugar, tipo, diferente da feira, mas eu percebia que eu tava lá. E tinha muitas pessoas estranhas e eu conseguia... essa velha, eu passava por ela ficava me olhando com a carinha de senhora assim. E eu sonhava sempre mais ou menos do mesmo ritmo. Só que teve uma vez que eu sonhei com ela pegando fogo.
essa velha pegava fogo e ela ia derretendo. Ela ia derretendo e por baixo da pele dela, cara, eu já tô me arrepiando de novo, brother. Esse daqui, pra mim, é um dos assuntos assim, mais tensos que eu falo, porque ela foi derretendo e por debaixo do rosto dela, da pele dela, tinha. Ela. Mano, eu digo que é um demônio, brother, porque ela era como se fossem os ossos retorcidos, sabe? A mandíbula dela era diferente, ela tinha um espaço no meio da mandíbula, aqui, e eram os ossos meio retorcidos. Só que ela também continuava com o cabelo grisalho, né? Ela era careca e ela ficou com o cabelo grisalho. A partir desse dia, eu nunca mais sonhei com ela como senhorinha, eu só sonhava com ela desse jeito. Porra, que... Com esses ossos retorcidos. Nossa, que amedrontador, velho, perturbador. Eu não sei como é que você conseguiu ficar tanto tempo sonhando com uma parada dessa e não buscar nenhum tipo de... Muito, cara. Muito. Cara, eu comecei a pesquisar na internet, só que o que foi sinistro, que quanto mais eu pesquisava, pior ficava. Quanto mais eu lia a coisa, parece que a parada ficava mais forte, cara. Mas aí, nos sonhos, ou você chegou a ver ela... Não, nunca vi ela pessoalmente, assim, tipo... Como eu via os cachorros, como eu via as pessoas em casa. Nunca vi ela pessoalmente assim, Sim. né? E o que aconteceu, cara? Eu tinha sonhos constantes com ela. Nesses sonhos, ela sempre fazia algo que fazia eu me assustar. Era isso. Ela nunca me tocou, ela nunca, de alguma maneira, me atacou assim, não. Mas ela sempre estava lá para piorar uma situação, para me assustar mais ainda. Entendeu? E, cara, era muito sinistro. Quando eu comecei a trabalhar, eu sou professor até hoje, mano, né? E a primeira vez que eu tive essa experiência como professor, eu tava sentado eu tava sentado na cadeira, o pessoal tava fazendo prova, cara, e eu dei aquela leve, que era de manhã, eu dei aquela leve cochilada. Na hora que eu cochilei, brother, ela apareceu assim na minha cara, assim, gritando assim, ó. Ah! E eu levantei aqui assim. Igual filme mesmo que aparece. Brother, igual, mano, assim. E Nossa senhora. Eu parei aqui assim, aí os alunos, o que foi, professor? Aí eu falei, não, nada não, pô. Eu só me assustei aqui. E, mano, ela sempre fazia esse papel de me assustar de alguma maneira, essa velha. Uma parada que é muito, muito, muito sinistra. Eu tinha medo de falar dela, né? Eu não falava pra ninguém isso. E eu tava na casa do amigo meu, era aniversário dele, tava tomando uma cerveja na porta da casa dele e o pai dele chegou. O pai dele chegou e mandou ele entrar. Ele não me cumprimentou, o pai dele, não falou comigo, mandou ele entrar. Ele falou, pô, mano, desculpa aí pelo meu pai, tudo, vou entrar. Tá bom. Quando o pai dele chegou, ele tava acompanhado de uma pessoa conhecida minha, né? Sim. Essa pessoa conhecida era uma amiga da melhor amiga do meu pai. Então essa pessoa contou para essa melhor amiga do meu pai, que contou pro meu pai, e o meu pai veio conversar comigo. Ele falou o seguinte, quando ele veio conversar comigo. Ele falou, cara, é o seguinte, tava bebendo com teu amigo ali, tudo. Isso tinha passado alguns dias disso, né? Não foi imediatamente, passou alguns dias, né? Ele veio conversar comigo. Tava bebendo com teu amigo ali, tudo. Eu falei, tá, eu tava. Aí ele falou, pô, chegou um rapaz lá que não te cumprimentou e tudo. Eu falei, ele foi bem mal educado, por sinal, e tudo. Aí ele foi me explicar, ele falou, olha, eu não sei se, meu pai não usou esse termo pai de santo, mas eu acho que ele era algum tipo de pai de santo assim, saca? Sim. E ele disse que ele não quis te cumprimentar, porque de longe, ele olhou de longe, tinha um tipo de entidade, olha como descrever, ele falou, tinha um tipo de entidade cheia de trapo, vestida de trapo, com o cabelo todo desgrenhado, né? Que dançava ao teu redor. Ela era bem grande, bem alta, e ela tava dançando assim ao teu redor. E ele não quis falar contigo porque ele sentiu medo daquela entidade que tava ali contigo. Entendeu? Então, mano, se o maluco que tem um contato espiritual para enxergar essas paradas sentiu medo e não me cumprimentou por causa disso, era uma parada muito bizarra. E, Nossa tipo, senhora. quando meu pai me descreveu a parada, brother... É tipo, a cabeça foi na velha, pô. Caralho, é a velha. O cara viu a velha, tá ligado? Eu não vi, nunca vi pessoalmente, mas
O cara que tinha sei lá, uma sensibilidade espiritual maior, ele conseguiu ver que aquela parada me acompanhava. Sim. Entendeu? E o meu pai falou o seguinte: isso que ele viu tá interferindo na tua aparência. Cara, tipo, eu tava com uma aparência muito estranha. Eu deixei as minhas unhas crescerem, minhas unhas estavam desse tamanho, eu nunca tinha tido essa mania, minha unha tava grande. Caraca. Sabe? Eu tava meio descuidado, tá ligado? Tava meio descuidado, cabelo. Eu já tive cabelo grande, cortei, né? Mas nessa época meu cabelo tava só grande, tipo, mal feito, entendeu? E ele falou: olha a tua aparência. Porra, ele disse que a pessoa vestiu, a entidade vestiu uns trapos, né? Então, tipo, mano, tudo isso conectou com a velha que eu sonhava, entendeu? Aí eu fui contar pro meu pai: pô, pai, eu sonho com isso desde guri, desde criança. E, pô, tu tá me falando isso aí, me assustou pra caramba, tá ligado, cara? Eu fui um moleque medroso por conta dessas paradas durante muito tempo, mano. Durante muito tempo eu fui um moleque medroso, saca? Sim. Eu passei um ano morando com minha mãe e mesmo assim eu tinha os sonhos com a velha, né? Eu mudei de casa, mas eu continuava tendo os sonhos. Quando eu fui pro Rio de Janeiro, isso mudou. Eu não tive mais, mano. Não tive mais mesmo, saca? A última vez que eu tive contato com ela, com essa velha, não foi eu que sonhei, não fui eu. Eu passei morando um tempo no Rio, depois eu voltei pra cá. A minha esposa, que eu tô agora, atualmente, ela é do Rio. E quando eu vim pra cá, algum tempo depois ela veio, né? Ela veio morar aqui. E, cara, quando ela veio morar, no primeiro final de semana que ela tava aqui, a gente dormindo, né? Ela acordou assustada. E ela não me acordou, ela acordou assustada e isso me acordou. Aí eu falei: o que foi? Aí ela ficou calada. Ela não falou nada. Aí eu esperei ela se acalmar ali e tudo. Ela falou com a voz trêmula: cara, eu tive um sonho que eu nunca tive antes. Nunca tive antes. Eu acho que no Rio também tem, os malucos passam de moto apitando, segurança, guarda, essa parada. E no apito do maluco, quando o maluco apitou, ela falou que viu uma velha com cabelo desgrenhado gritando assim na cara dela, assim, que nem acontecia comigo, brother. A parada se manifestou nela, mano. Eu tô todo arrepiado, brother. Papo reto. Então, cara, quando ela me falou isso, parece que meu corpo gelou todo assim. E eu fui falar pra ela: cara. Aí eu fui falar: pô, desde criança, faz muito tempo, porra. Tipo, muito tempo mesmo que eu não tinha contato com ela. E agora, aparentemente, ela te usou de alguma maneira pra me fazer algum tipo de medo, tá ligado? Roland?